Ele é nascido e criado na Bahia. Mora no Rio de Janeiro, a convite de Regina Casé. E hoje é gestor operacional da carreira da atriz e apresentadora. Ele é aquele profissional que resolve tudo e tem alta capacidade de conectar pessoas. Hoje o meu convidado é Pedrinho Figueiredo. É um prazer ter você aqui. Prazer meu, querido. Eu que te agradeço imensamente o convite. Feliz de te reencontrar. Você sabe que você é uma pessoa que sempre que eu olho pra você, eu lembro de uma época maravilhosa da minha vida, né? Ah, que legal. E falando aqui pra sua audiência, a gente tem um passado, a gente tem um histórico, né? Com certeza. De trabalho junto lá atrás e tal. E sempre eu me lembro daquela época de uma forma muito bacana, porque a gente foi muito feliz. Acho que foi muito bom pra gente. Uma delícia. A gente entrevistou muita gente. Na verdade, a gente fazia um programa na Rádio Transamérica. Exatamente. Né? Tem quantos anos isso? Rapaz, eu acho que quase, se não tiver um pouquinho mais de 10, tem 10. Tem 10. Caramba. Quer dizer que a gente tem experiência. A gente se conhece, podemos falar que... Ó, que bonito. A gente se conhece há uma década. Meu Deus do céu, vai entregar na cidade. Foi uma conexão aqui, né? A gente tinha que se conectar de novo. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E pra mim, assim, é quase uma coisa assim do além, né? Porque você imagina que a gente fazia rádio falando em voz. Verdade. Aqui a gente tá num vídeo, podcast, videocast, enfim. Exato. Num formato muito mais moderno e tal. Então é meio a história se repetindo de uma forma... na forma que ela tem que ser. É verdade. Na forma de hoje, né? Muito bom isso. Muito. Querida, prazer, querida. Prazer é todo meu. E agora eu quero saber da sua vida. Essa sua trajetória toda, depois de lá, como é que é tudo que aconteceu. Eu já soube que você já foi morar no navio. Já. Trabalhou no navio, na verdade. Conta um pouquinho, é muita pluralidade aí, né? Apesar que a gente se conheceu naquele momento ali, mais ou menos no meio, né? Vou te falar no meio do caminho entre lá atrás e hoje, digamos assim. Só pra gente se situar aqui um pouquinho. Mas essa é uma pergunta, Mirella, que todo mundo me faz. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu não venho de uma família tradicional, eu não venho de pais famosos. Eu nunca fui uma pessoa que circulou muito, que teve muita oportunidade de aparecer. E de repente eu apareci, né? E as pessoas hoje me conhecem, me reconhecem. Eu às vezes estou na rua, as pessoas falam assim, não, eu vi um negócio que você fez e são coisas muito antigas que eu fiz lá atrás. Eu falo, gente, mas nesse meio tempo aconteceu tanta coisa. Eu emagreci, eu engordei de novo, eu emagreci de novo, eu deixei o cabelo crescer. E você se lembra? Não, porque aquele trabalho me marcou, etc, enfim. E tudo começou lá em 2005, né? No Convento do Carmo. Aquele hotel lá do Pelourinho. Sei, claro. Que quando ele foi inaugurado, né, em 2005, eu não sei se você lembra disso mais ou menos, e é uma coisa até impressionante. Pra quem não lembra disso, ou quem não sabe disso, que ele era um dos hotéis mais luxuosos do Brasil. Era. Né? Ele foi inaugurado pelo Grupo Pestana. Ali, pra você ter uma ideia, ele fazia parte da Leading Hotéis do Mundo, que é uma organização onde estão os principais hotéis do mundo inteiro. Caramba. Aqui no Brasil você tem pouquíssimos representantes, pouquíssimos empreendimentos que fazem parte dessa organização, como um deles, o mais famoso, é o Copacabana Palace. Né? Então, na época, nós estávamos muito equiparados a isso. Eu estava na faculdade, entrei lá como estagiário, né? Estagiário mesmo, daquele que ganha alimentação e uma bolsa auxílio de transporte. Lá atrás ainda era até menos, enfim. Aquele estágio que você precisa para fazer na faculdade, para se formar, para ganhar experiência. E comecei a trabalhar lá. Como era um hotel muito cobiçado, era um lugar, a menina dos olhos do Brasil, as pessoas tinham muita curiosidade de conhecer, era um hotel caríssimo, ali no Pelourinho, no coração, um empreendimento completamente novo. Para você ter uma ideia, aquele prédio ali onde funciona o Convento do Carmo, ele é de 1586. Caramba. Original. Então a gente tá falando de 86 aninhos, que não é nada, guardando as proporções do passado, da antiguidade. Verdade. 86 aninhos depois do descobrimento do Brasil. Então aquele é um dos primeiros prédios do Brasil. Né? Caramba. E ele foi todo reformado, foi todo restaurado por um arquiteto maravilhoso de Portugal e muito famoso à época, chamado Jaime Moraes. Então as pessoas tinham aquela cobiça, tinham curiosidade, queriam conhecer, queriam se hospedar, etc, etc. E eu tava lá, né? Na abertura, no começo, no meio daquela cobiça, daquele sucesso todo. E foi ali que eu comecei a conhecer as pessoas, né? Pessoas que depois me deram oportunidade, foi lá que eu comecei a aprender, foi lá que eu, enfim, comecei a praticar meus idiomas, e foi lá que eu atendi pela primeira vez, tive pela primeira vez com uma pessoa famosa internacionalmente em minha vida, que foi o estilista italiano Valentino, que se hospedou aqui no ano de 2006.
Ele estava indo para o sul da Bahia e fez um pit stop aqui em Salvador e tal, e eu atendi ele no hotel, e atendi a Naomi Campbell, e atendi o Stevie Wonder quando ele esteve aqui com o Gilberto Gil, que na época era o ministro da Cultura na Conferência da África e da Diáspora. Então eu fui tendo essa experiência ali naquele hotel que foi me abraçando e etc. E como era um hotel, era cobiçado e muito desejado, a cidade também queria consumir o hotel e queria estar no hotel. Então eu comecei a conhecer a sociedade da cidade por conta do hotel. Ah, que legal. Então assim, eu tenho uma pessoa que, quem me conhece sabe que eu chamo de padrinho, chamo de Dindo mesmo, que é Carlinhos Rodeiro, né, que infelizmente nos deixou, uma grande perda aqui para Bahia, enfim. E que assim, é uma pessoa que eu falava todos os dias da semana, todas as semanas, praticamente até ele ficar doente e falecer e tal. Uma pessoa que me ajudou muito na vida, em todos os aspectos que você possa imaginar, né? E que eu conheci lá, no comecinho, no Convento do Carmo. Primeira vez que eu troquei uma palavra com o Carlinhos, foi lá. Primeira vez que eu conheci a Alicia Fábio, foi lá. Ela foi fazer o casamento da Cláudia Leite, que nós entrevistamos, inclusive, uma vez na rádio. Exato. E a Cláudia Leite casou com o Márcio, com quem ela é casada até hoje. O casamento foi no Convento do Carmo. Eu acho que foi um dos primeiros casamentos. Foi o primeiro. É verdade, foi o primeiro de todos a montar uma estrutura grande lá dentro. Foi o primeiro de todos. Foi um acontecimento na época. Foi. E aí eu conheci a Alicia lá. Eu conheci a Cláudia lá, o Márcio, os pais da Cláudia. Enfim, então eu comecei a conhecer todos e a tudo lá. Que comecei. Muito legal a sua história. Pois é, tem histórias maravilhosas no Convento do Carmo, maravilhosas, passagens maravilhosas, assim, de hóspedes, pessoas ilustres, outras nem tanto, né, de política, de tudo que você possa imaginar, porque tudo passava por ali. E você ficou quanto tempo lá? Eu trabalhei no Convento do Carmo 6 anos. E quando desde a você abertura. saiu, você fez o quê? Eu comecei lá como estagiário e saí como subgerente, né? Era um cargo que eles chamavam de assistente operacional. Mas eu gostava tanto do hotel e aquilo pra mim era tão bacana, eu me sentia tão orgulhoso, né? Eu tinha uma vaidade daquilo que era uma coisa bonita, única. E eu tinha as chaves, literalmente, do hotel, né? Pra quem quisesse conhecer e etc. Que aquilo, pra mim, era uma coisa assim de vida. Então eu trabalhei muito lá. Me dediquei muito, trabalhei muito, fui reconhecido por isso à época. Deu sua vida lá. Dei minha vida, fui reconhecido por isso à época e fiquei lá mais ou menos uns 6 anos. Quando eu senti, você sabe que o tempo muda, as coisas mudam. Claro. O hotel começou a entrar numa decadência administrativa e financeira, mas por diversos fatores. Tanto por conta de sua administração interna, né, sua gestão interna, quanto por fatores mundiais, fatores nacionais, fatores econômicos que o país começou a passar. Ele começou a entrar num estado de decadência, num declínio financeiro e administrativo. Quando eu senti isso, eu falei, é hora de eu juntar minhas coisas e ir embora. E aí eu pensei assim, o que é que eu vou fazer, né? Eu falei, bom, vou trabalhar em outro hotel no eixo Rio-São Paulo, vou trabalhar, já estava formado nessa época, vou trabalhar no Brasil, em um hotel de praia, vou ficar aqui mesmo por Salvador. Eu falei, não, eu tenho uma ideia, eu vou viajar. Mas como é que eu vou fazer para viajar? Porque viajar é uma coisa custosa e eu não quero também ficar naquela vida de imigrante lá fora. Então eu pesquisando, descobri que talvez a solução para o que eu queria fazer fosse fazer uma seleção para uma empresa de navios de cruzeiro e trabalhar fora dentro de um navio de cruzeiro de passageiros, um transatlântico, viajar. Claro. E aí eu falei, bom, tenho experiência com hotelaria, que é o que eles pedem. Aquilo é um hotel flutuante. Sim. Falo 3 línguas. Eu falo inglês, espanhol e italiano. Já falava à época. Tenho prática com as línguas por conta do hotel. Eu vou pro navio. Que eu vou pra lá, vou viajar, vou ganhar experiência, vou treinar minhas línguas, vou enriquecer meu repertório cultural, enfim. E vou passar o tempo que tiver que passar lá até quando eu achar que eu tenho que voltar. Fiz a seleção, passei. Eles me mandaram para os navios que ficavam no Mediterrâneo, que faziam toda a temporada de verão europeu. Uau! Por causa das línguas que eu falava. Então, assim, foram... Eu hoje tenho anotados e listados, fora, claro, de outras viagens que eu fiz, mas são 42 países e 143 cidades que eu conheço. E você ficou... Porque navio, você sabe, você dorme num lugar, acorda no outro. Exato. Então eu já tô conhecendo outro país no dia seguinte, em algumas horas, né? E você saía para conhecer? Eu saía. Como era que Pelo meu funcionava? trabalho que eu fazia, eu tinha a oportunidade de fazer excursões, de sair para conhecer. Sempre, claro, um pouco rapidinho, porque o navio ele chega 9 horas da manhã ali no porto e sai 6 horas da tarde, né? Passa o dia no porto, normalmente. Em alguns portos ele até pernoita. Pernoita. Alguns sim.
Mas enfim, mas dava pra conhecer. Conheci bastante coisa. Então, E você ficava aqui em Salvador quanto tempo e lá? Como era? tava um mês de férias, aqui 1 mês e meio às vezes, né? E 6 meses embarcado direto. E só saí porque eu quis. Eu podia estar lá até hoje, mas eu cansei um pouco da vida, porque é uma vida um pouco cansativa E solitária. e solitária. Será que não é aí que você Também um pouco. gostou da solitude? Talvez um pouco, né? Talvez um pouco eu tenha me Mirella, acostumado. psicóloga agora. Estou lhe observando. Talvez eu tenha me acostumado um pouco. Porque era porque uma uma coisa vida- muito louca. Porque, por exemplo, assim, eu fazia amizade com você. Você trabalhava comigo lá no mesmo setor. De Aham. repente, você era transferida para outro barco, ou as datas de trabalho não coincidiam. Eu chegava, passava 3 meses com você, você saía de férias. Eu ainda ia sair daqui a 3 meses. Então, a gente se desencontrava, você ia para outro barco, ia para outro navio, ou você saía do navio, você ia cuidar da sua vida, ia ter um filho, ia ter qualquer coisa. E aí a gente não se encontrava mais nunca, talvez. Então e era isso uma das coisas que eu mais sentia, você tocou nesse ponto agora, quando eu descia nos lugares para conhecer. Eu falava assim, nossa, que lugar lindo. Eu descia em Valeta, a capital de Malta. Eu descia em Istambul, na Turquia. Eu falava, poxa, mas como eu queria estar com uma pessoa aqui, até mesmo familiar. Eu falava, não, como eu queria estar com minha mãe aqui. Claro. A minha mãe ver esse lugar que ela ia amar, meu irmão e tal. E, na verdade, você estava ali sozinho, né? Viajando e conhecendo tudo sozinho. Fui pro navio, Mirella, passei 2 anos e meio. Entre contratos, né? Voltei. E quando eu voltei, aí aqui em Salvador, eu comecei a me embrenhar nessa área de comunicação, que foi quando a gente se conheceu, né? Tá. Primeiramente tive um convite maravilhoso de Lícia Fábio, né? Reencontrei Lícia e Lícia me convidou para trabalhar na época na revista e no site dela. Ela tinha uma revista maravilhosa que era feita por uma equipe, assim, única, mas fenomenal, na qual eu aprendi, assim, absurdamente, tanto com ela quanto com essa equipe. E paralelo aos eventos, ela fazia muitos eventos na cidade à época, né? Sim, A sim. gente ainda estava naquele auge de carnaval e camarote Daniela Mercury. Comercialmente as coisas funcionavam de uma forma diferente. Ela tinha um site e uma revista. E a gente cobria muitos eventos sociais e tal, fazia muitas coisas. Viajávamos para fazer matéria, fazíamos um site e uma revista mensal, né? Aí você foi para a área de comunicação. E aí eu entrei na área de comunicação, eu comecei a ser visto. Comecei a encontrar as pessoas, comecei a conhecer tantas outras pessoas. E a reencontrar tantas outras nessa área de comunicação. E aí, social também aliado a isso. A Pedrinho trabalha com Lícia, a Pedrinho simpático. A Pedrinho, eu me lembro de Pedrinho, lá do convênio com você, aquele menino, nossa, daquela época, que trabalhava com a gravata borboleta. Eu era tão orgulhoso e vaidoso quando eu trabalhava no convênio do carro, que eu trabalhava de suspensório e gravata borboleta nesse calor aqui da Bahia. Uau. Eu achava aquilo chique, que eu tinha que ser assim, receber as pessoas, ser diferente de todo mundo, e aquilo era uma coisa E marca. marca, e eu tinha que ser um personagem, aquela coisa toda, né? Que E vem, legal. essa imagem deu certo, e aí fui me reencontrando, voltei, e etc. Eu vou dar um kill aqui na linha do tempo pra voltar lá no Convento do Carmo, porque um dia eu tava na porta do Convento do Carmo, conversando com o segurança do hotel, um dos mensageiros nossos, na época até Pablo, um querido, me lembro bem, e um taxista que ficava na porta do hotel, chamado Seu Evandro, que até hoje é meu amigo. Ele é nascido e criado ali na área do Carmo e ele era taxista do ponto de táxi que nós tínhamos na porta do hotel. Aham. E eu vi 3 pessoas subindo a pé a ladeira do Carmo, caminhando. Caminhando, tipo turista, olhando para as casas, olhando para cima. Eram 2 homens e uma mulher. De longe, aquela rua era até um pouco mais escura do que ela é hoje, aquela rua ali do Convento do Sei. Carmo, em frente ao do Carmo, que é famosa, né? Tá hypada hoje em dia, tá na moda, né? É. Eu sou da época que ali não tinha nenhum restaurante pra você ir. Pra você, eu não também. tinha nenhuma esquina pra você ir ali. Nada. Você tinha que se hospedar ali pra fora, fazer as coisas fora, enfim. E tô vendo essas 3 pessoas subindo a ladeira, aí essas 3 pessoas pararam. Eu continuava sem reconhecer, mais ou menos no meio da rua e eu na porta do hotel. Até que a mulher do grupo, eram 3 pessoas e sendo uma mulher ali no meio. A mulher olhou pra mim, de lá da rua, eu na porta do hotel, e falou pra mim, o hotel já abriu? Eu fiz já. Venha conhecer. E essa pessoa era a Regina Casé, que eu reconheci a voz dela na hora. E eu percebi que era ela, e aí eu falei, claro que o hotel já abriu, venha conhecer. Eu levei a Regina para um tour, ela estava dando uma caminhada no Pelourinho, ela e os 2 amigos dela. Eu ofereci para ela uma água, um café. A gente trocou telefone. Naquela época, antes de eu ir pro navio, antes de eu trabalhar na comunicação, de eu lhe conhecer e tal, e nunca mais nos perdemos na vida.
Vira e mexe, eu tava falando com a Regina por algum motivo. Regina é uma pessoa que frequenta a Bahia há muitos anos, e ela tem o costume de vir no carnaval, ou passar férias aqui de janeiro, muito amiga de Caetano Gil, então frequenta aqui há muitos anos. Então ela sempre estava aqui. E a gente sempre estava se falando. Ela ia ao hotel, ela, antes de ter a casa no Carmo, às vezes ela ficava hospedada no hotel. Pedrinho, fecha um quarto aí, veja um quarto pra mim, uma reserva e tal. E a gente sempre... Eu fui para o navio, passei 2 anos e meio, voltei, nunca perdi contato com ela. Pra você ter uma ideia, você vê o que é a vida. Quando eu fui pro navio, eu deixei meu telefone celular com meu pai aqui no Brasil. O número, né? E fui pra lá. Na época não tinha roaming, não podia levar o celular, não tinha essa facilidade que tem hoje. Ela ligava para meu pai, atrás de mim. Meu pai atendia. Falava, ô Regina, que é o pai do Pedrinho, olha só, é que ele tá trabalhando no navio, mas eu vou avisar que você ligou. Aí eu mandava um e-mail pra ela do navio e tal. Voltando pra cá de novo. Trabalhei na comunicação, lhe conheci, trabalhei e tal, fiz várias coisas. Entrevistou vários artistas. Entrevistei vários artistas com você, outros sem você. Um belo dia, ela me chamou pra trabalhar com ela. Num desses reencontros nossos aqui na Bahia. Ela me pediu pra ajudar ela a fazer um determinado evento pra ela. Ela ia receber o título de cidadã soteropolitana, cidadã pela Câmara Municipal. E ela falou, Pedrinho, eu tô precisando de uma pessoa que me ajude aí em Salvador a fazer isso, a produzir esse evento. Você topa fazer isso pra mim, pra me ajudar? Então eu falei, claro, Regina e tal. Fechei com ela, fiz esse evento com ela. Fizemos o evento, foi um sucesso. Me lembro que o evento foi na segunda-feira. Quando foi na sexta, ela falou, Pedrinho, eu tô indo amanhã pro Rio, no caso sábado. Vamos jantar. Despedida, eu também quero lhe agradecer pela ajuda que você me deu no evento e tal. Eu falei, vamos, saímos pra jantar. Conversa vai, conversa vem no jantar. Ela virou pra mim e falou assim, mas seria ótimo se você pudesse ir pro Rio trabalhar comigo, né? Eu tô agora cheio de trabalho, a gente tá no auge do Esquenta, né? Tava na época no auge do Esquenta. O Esquenta passou 7 anos no ar, todos os domingos no ar, durante 7 anos. Então ela tava com muito trabalho, fazendo muita coisa e tal. Eu falei, Regina, você sabe que eu já pensei em morar em vários lugares, mas nunca tinha pensado em morar no Rio de Janeiro. Ela falou, pois é, e o Rio estava vivendo naquela época áurea, que era pré-Copa e pré-Olimpíada. A cidade estava um paraíso, cheio de investimentos, obras, e muita expectativa em torno da cidade, da Olimpíada e tudo mais. Eu falei, Regina, olha, acho que pode ser uma boa. Ela falou, quanto tempo você precisaria para ir para o Rio trabalhar comigo? Eu falei, me dê uma semana. Em uma semana, eu encerrei tudo meu aqui, fui pro Rio morar, e tô lá 13 anos morando e trabalhando com ela. Em uma semana eu me mudei pra ir pro Rio pra trabalhar com ela. 4 dias depois eu tava dentro do Palácio da Alvorada com ela, entrevistando a presidente Dilma Rousseff. Você vê como a vida dá uns reveses e é tudo. Chega a me arrepiar a falar, mas é de uma hora pra outra. É uma fração de segundo. Né? Por isso que eu te digo, né? A gente faz planos, Deus ri, né? O futuro é um passado em planejamento, né? Às vezes a coisa dá um revés assim, e tô com ela até hoje, há 13 anos, morando no Rio e trabalhando com ela. Que lindo, muito legal, assim, é uma história de conexão de almas. Um encontro, e você veja que coisa louca, porque ela comprou uma casa no Carmo, onde eu conheci ela, e todos os anos ela vem passar férias aqui no Carmo, e eu fico no Carmo trabalhando com ela. Então é muito louco, porque é como se eu estivesse trabalhando no convento. Me arrepio de novo. Porque é como se eu estivesse trabalhando no convento do outro lado da rua e eu trabalhando com ela em frente, que ela comprou uma casa em frente. E ela passa aqui janeiro inteiro ladeira. Na rua, na frente ao convento, depois da ladeira. Meu Deus! Ela até comprou a casa e então eu voltei para aquele lugar com ela, onde eu encontrei ela. É um negócio muito impressionante. Muito. Essas coisas a gente não pode... Isso não pode ser por acaso. Não. Né? Tinha que ser. Não tem como. Tinha que ser. Tinha que ser. E hoje, você é feliz com o que você faz? Está realizado? Pensa em fazer alguma coisa diferente? Eu, assim, realizado. Quando você fala assim, eu estou realizado, parece uma coisa que está caminhando para a concretude, né? Que já acabou, né? É uma coisa finita. Eu acho que eu nunca vou estar realizado com nada. Eu, assim, eu tô super satisfeito, eu não tenho do que reclamar. Eu cheguei em um ponto e cheguei a um patamar profissional e pessoal na minha vida que eu nunca tinha esperado pra mim. Eu digo isso a meus amigos que sabem disso, quem convive comigo na intimidade, eu achei que eu fosse ficar pelo meio do caminho. Pelo meio do caminho que eu digo é o seguinte, que eu fosse ficar ali numa coisa normal, que assim, normal que eu digo convencional, uma coisa padrão, que eu não fosse extrapolar o limite daquilo que era imaginado,
Que eu fosse, assim, hoje ser um funcionário público, eu tivesse feito um concurso, por exemplo, e ficado ali, né, trabalhando a vida toda naquela mesma função e tal. Eu achei que eu não fosse extrapolar os limites. Sinceramente, não achei que fosse. Mas a vida é uma coisa surpreendente, né? Como é que se diz? E, assim, eu não satisfeito, realizado e... não, é isso. Não, acho que não, né? Eu acho que uma coisa que se eu pudesse fazer hoje... Mas eu faço, mas se eu pudesse fazer mais e me dedicar mais, era realmente a questão da comunicação, que é uma grande paixão minha, né? E quando eu falo comunicação, eu falo especificamente de jornalismo, porque a comunicação é muito abrangente. Eu acho que jornalismo não é uma coisa ensinada. Isso é uma coisa muito polêmica, até eu falo assim, de vez em quando o povo reage assim, pessimamente. Falam, não, que vocês estão na faculdade para aprender um aspecto técnico da coisa. Mas eu acho que se você já quer fazer isso, já quer ser jornalista, você já tem uma coisa inata. O jornalismo é inato das pessoas. Todas determinadas profissões, o cara é um médico inato, o cara é um advogado, um conciliador, um pacificador inato. Mas o jornalista, ele é diferente. Ele é. Porque você tá falando comigo, eu tô imaginando mil coisas. Você sabe, você bem sabe disso. Você já tá pensando no próximo assunto, e você tá pensando no assunto de amanhã. E no assunto de uma semana atrás, que você acha que tem relação com isso. Paralelo a isso, você tem que fazer uma análise crítica, uma coisa, e ter uma opinião, não pode se deixar também vencer e vender, né? Se deixar vender por qualquer coisa, porque não dá, somente hoje em dia, né? Com esse advento de comunicação, rede social. Saber o que vai falar. É uma novidade. Alguém quer lhe vender alguma coisa, uma nova ideia, se você inventar a roda, né? E veja bem, né? O rádio analógico, e aqui a gente está num podcast. Isso aqui ninguém inventou a roda. Isso aqui é uma modernização, é um passo à frente da coisa. Eu acho que o podcast, o videocast veio para ficar, né? Porque tem várias plataformas, você pode ver no YouTube, você pode ver no Spotify, no Deezer. É algo assim que você consegue ver ouvir no carro, no trânsito. Várias amigas minhas me ouvem no trânsito. Falam, aquele podcast foi ótimo. Eu falo, você ouviu todo? Claro! A gente ouve no trânsito, é ótimo. Na esteira, na academia, malhando, correndo. Você consegue, sabe, ter um acesso a uma informação e se alimentar de uma informação de uma forma que você não conseguia. Exato. Muito recente, né? No passado muito recente. E eu gosto de trazer pessoas aqui com um propósito. Bacana. Com propósito de inspiração, de ajudar o próximo, de poder agregar valor a qualquer forma, a qualquer pessoa. Eu acho isso importante. Com certeza. E eu acho que essa talvez seja uma das maiores qualidades e um dos maiores trunfos dessa coisa de rede social hoje em dia. De cada um ser o biógrafo de si mesmo, de cada um ser o seu assessor de imprensa, de cada um ser o seu veículo de comunicação. É justamente a possibilidade de você dar voz a isso e dar visibilidade a isso. Que é importantíssimo, né? É importantíssimo. Porque antigamente ficava restrito a um grupo específico, a um movimento específico. E hoje em dia você, né, na verdade não existem limites. Existe o limite do que é pertinente, do que é agradável, do que é correto, que isso vai ser sempre correto. Isso, o que é justo, o que é cabível, né? Mas o que é respeitoso e o que não é. Isso vai ser sempre. Esses limites vão sempre existir e devem existir. Com certeza. Mas essa questão de imposição de limite eu acho maravilhoso. Essa coisa de podcast, o advento das redes sociais. E a rede social só tem um perigozinho, né? Você sabe que, por exemplo, a gente fala muito de algoritmo. E você sabe que o algoritmo tem um problema muito sério, né? Que o algoritmo, ele alimenta a gente das nossas próprias convicções. Sim. Ele alimenta a gente de si mesmo. Então eu falo, nossa, como eu amo as canecas brancas. E a gente fala, nossa, parece que o telefone tem ouvido. Porque você vai na rede social, começa a ver um monte de anúncio de caneca branca. Caneca branca. Você fala, não, caneca vermelha, aparece uma branca. Você fala, não, digitei errado, é uma vermelha. Você, não, aí você acaba comprando uma branca e tal. Isso eu tô falando de maneira didática e simples para ilustrar ideias. Né? Verdade. Então se você também só vai naquele grupo e naquela coisa, se você só tenta se alimentar e se cercar daquela ideia, o algoritmo como é que se diz? Vai só te mandar aquilo, vai te retroalimentar e você não vai conseguir também expandir seu horizonte. Com certeza. Seu horizonte. Isso é um perigo e uma faca de dois gumes. Eu acho, porque tem muita gente, a maioria das pessoas, elas vivem pelas curtidas, pelos números de comentários, pelos números de seguidores, e você não pode ser medido só por isso. Claro. Né? Porque tem muita gente que tem muitos seguidores e não fala nada com nada. Eu acho que a gente tem que medir aí o que é certo e o que é errado. Acho que só tem dois caminhos. Com certeza, com certeza. Você sabe que
gente sempre fala assim, quando a gente fala de internet, a gente fala, briga, né? Baixaria, conflito, polêmicas, né? Essa coisa. Mas é porque a gente esquece que, assim, a paz, Mirella, e a construção não é a ausência de conflito, né? Verdade. Porque o conflito, ele é criativo. O conflito, ele vai ser sempre criativo. Ele faz parte da construção. Com certeza. O que não pode haver é confronto. O confronto é que é danoso, né? É que às vezes é irreversível. É desrespeitoso. Por esse tribunal da internet, esse fórum da internet, que é uma coisa absurda e inquisitória, que é justo e é bacana e traz voz e luz para tanta coisa importante, mas enterra outras e sabe, subjuga outras de determinadas maneiras que você fala assim, meu Deus do céu, como é que pode? Né? O que é que acontece e tal, enfim. E é triste, porque eu vejo aí blogueiras, acabam de ter filhos, o primeiro filho, aí as pessoas acabam, porque não tá amamentando direito, porque não tá dando atenção direito, porque... Tô dando um exemplo. Claro. Aí a outra faz uma lipo, aí, porque não sei o quê. As pessoas não sabem realmente o que é que tá se passando por ali. Exatamente. E julgam, e aí quando você vai ver, pessoas que não tem nem foto no Instagram. E falam coisas horrorosas, tristes, meu Deus do céu. Se esconde atrás de uma tela. Por exemplo, os artistas hoje em dia sofrem muito com isso. Muito? Né? Muito. De todos, eu tô falando de um modo geral. Eu tô falando do espectro, tô generalizando isso. Total. Tô falando assim, e não é que é uma loucura. Não, a gente. Se a gente chegar aqui e falar alguma coisa que não seja interessante para um público A ou para o público B... Seus comentários vão bombar, seu direct vai bombar. Se você não tiver uma cabeça boa, você começa a acreditar no que o outro tá falando. Poxa, será que eu sou isso mesmo? Virou a verdade absoluta. E antes da entrevista, a gente estava conversando aqui, eu achei interessante você me falar isso, que eu achava que você saía de segunda a segunda, todos os dias, balada, happy hour. E não, ele falou que ele ele entra no casulo dele, fica uma semana lá e reflete e trabalha. É interessante isso. Isso é uma coisa que eu vivo, é uma dualidade. Eu nunca fiz análise na minha vida. Eu tenho uma amiga minha, uma grande amiga minha, que diz assim, Pedrinho, no dia que você fizer análise, você vai dominar o mundo. Eu não sei, porque eu nunca fiz. Também não sei se eu quero dominar o outro. Também não sei se eu quero dominar o mundo, porque eu não quero muita preocupação, muita confusão ao meu lado. Mas, enfim, essa questão é uma dualidade que eu já cheguei até a pensar da minha cabeça. Loucura, né? Que eu tinha um desvio de personalidade. Porque eu falo, meu Deus, como é que eu posso ser tão intenso? Eu sou borderline. Como é que eu quero ir na festa? Como é que eu não quero perder uma? Como é que eu quero conhecer todo mundo? E ao mesmo tempo eu quero ficar em casa, porque eu quero observar, eu quero estudar, eu quero treinar. E etc, etc, né? Tem muitos amigos que viram pra mim e falam, eu acho você o máximo. Eu falo, por quê? Porque você vai pra um restaurante sozinho. Você quer melhor exercício de observação do que isso? Eu queria ser assim. Mirella, hoje em dia... Eu tenho um voo 9 horas da manhã. Se eu vacilar, 6 horas eu tô no aeroporto. Porque eu dou uma paradinha na sala VIP, eu dou uma paradinha na sala de embarque. Tudo isso é observação. Observação. Você observa as pessoas. Tudo é observação. É observação. Eu acho que eu não escrevi nada ainda. Digo a você, de escrever uma história, um romance, um roteiro de um filme, inventar alguma coisa, porque eu não tive tempo hábil, e talvez até não tenha a técnica necessária para fazer isso. Porque escrever, a gente escreve, eu sou jornalista e tal, mas assim, fazer um roteiro de filme, né? Posso escrever alguma coisa e depois ser adaptado. Você pode fazer uma novela. Perfeito, posso escrever uma coisa e adaptar depois, mas eu acho que eu só não escrevi. Figueiredo novo, Manuel Carlos. Até hoje, porque não deu tempo, porque isso é uma paixão minha da vida, é essa observação. Então aí você fica, vamos dar um exemplo do aeroporto que você falou, aí você fica ali só observando. Comportamento. Às vezes eu sinto assim, parece que eu tenho 80 anos, mas não é 80 anos de idade cronológica e física. Sim. É 80 anos de cabeça, porque eu já sei o que é que vai acontecer. Gente, eu vejo uma criança correndo. Você sabe assim, quando você fala, quando a mãe fala pra você, você vai cair. Desce daí que você vai cair. Aí você cai. Você não desce, aí você cai. Você quer, chora, não sei o quê. Eu vejo as coisas acontecendo, eu já sei o que é que vai acontecer. Eu falo, olha, o marido tá ali vendo um negócio, um jogo, na coisa, daqui a pouco a mulher vai chegar ali. É dito e certo. Dito e certo. Eu agora fiz uma viagem pra fora de férias, e bem rapidinho, eu tava no aeroporto de Newark, em Nova York. Eu cheguei bem cedo no aeroporto.
Eu falei, eu vou chegar cedo, porque eu quero chegar cedo. Pra observar. Cheguei e muita gente diferente. Porque um aeroporto desse lá fora, você tem culturas, você tem pessoas que têm comportamentos do mais impressionante possíveis, né? Então, assim, era uma loucura. Eu sentei num lugar e eu ficava assim... É engraçado porque eu não tomo anotação, mas eu tomo anotação mental disso, eu faço análise, eu sei fazer o personagem. Às vezes você me conta uma história que eu falo, você quer ver o estilo dela, como é? Aí eu falo, entendeu? Regina é uma pessoa que eu converso muito sobre isso, assim, porque é uma pessoa que tem talvez seja... Uma percepção. A maior que eu já vi em toda a minha vida, de uma pessoa de vida. Eu acho que eu nunca conheci alguém igual a ela. E ter essa percepção de pensar as situações, as pessoas... É isso que as pessoas te falam assim, você é uma descobridora de talento. É porque às vezes a pessoa não sabe falar o termo. Não é talento, é uma questão de observação de vida. Sim, claro. Pensa a situação da vida e você... Porque você é bom observador, porque você é inteligente, você sabe, mas é uma questão de observação. Você sempre foi assim, desde pequeno? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre fui muito observador, sempre fui muito... E eu tenho uma coisa que todo quem me conhece sabe. Minha mãe toda hora fala isso. Eu falo até com a parede. Eu saio na rua... Eu chego ali, tem um menino da portaria, eu não consigo dar bom dia. O João, mesmo que tá aqui, ele sabe. Falei, aí, meu filho? Só esse aí, meu filho? Não é porque eu quero tratar as pessoas bem, que eu quero ser bonzinho. Ah, não, é uma coisa minha. Eu olho pra pessoa e falo assim, jornalista. Eu olho pra pessoa e falo assim, aí, meu filho? Esse aí, meu filho, você escuta desde um bom dia até e fala, rapaz, tomei uma queda ali agora. Não sei o que. Dando um exemplo bobo, porque a coisa vai... João, eu tô falando muito de João, que é um amigo meu que tá até aqui com a gente, e porque ele sai muito comigo, ele anda muito comigo e viaja muito comigo, atualmente meu melhor amigo. E eu chego nos lugares, eu sei o nome das filhas, mas aquela coisa não é assistencialismo, preciosismo bobinho, que eu quero ser popular e tenho vaidade disso que eu sou taurino e acho não, é uma coisa inata mesmo. Sabe? Eu falo, e aí como é que tá? Não sei o quê. Eu falo, rapaz, eu sou aquela pessoa que para e pergunta como você tá pra saber. Claro. Mas é porque eu tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber. E o que é que você aprendeu nesses anos todos observando as pessoas? Muita coisa. Muita coisa a gente aprende, né? Muita coisa a gente reconhece. A gente fala, nossa, como eu faço isso errado. E talvez eu continue errando até o resto da vida. Você sabe que velhice, idade, experiência não é credencial pra você deixar de errar. Não mesmo. O ser humano, ele erra até o último minuto da vida dele. Ele erra até o último minuto. E a gente tá aqui pra amadurecer e crescer. Exatamente, né? A questão é você insistir no mesmo erro. Ou você tratar aquele erro da mesma maneira, caso ele incorra e aconteça da mesma forma. Aí são outras questões. Aí realmente existe alguma questão aí. Mas assim, o melhor dessa coisa de observação é você já saber mais ou menos o que é que vai acontecer. Você sabe mais ou menos como reagir. Como vai acontecer como? Nas observações ou comportamento de assuntos diversos. Ou quando você conhece uma pessoa, por exemplo, você conhece o João. Você já tem uma noção de quem é João, o que é que vai acontecer? Não tenho noção porque eu tô conhecendo a pessoa ali agora, não tenho como ter. Não, mas você analisa. Mas nas situações práticas da vida, você vai começando a se antever aquilo. Você sabe, por exemplo, mais ou menos qual é a reação que a pessoa vai ter, você sabe o que é que vai acontecer, né? Eu tô falando de forma bem prática, o assunto é muito mais sério, mais profundo. Eu tô falando bem prático, mas só pra gente entender de um modo geral, assim, pincelar isso. Eu já quero abrir cartas aqui com você. Mas é mais ou menos isso. E eu faço isso muito, observo muito, eu me retiro muito. Posto na rede social. Aí some. Mas posto mesmo, não. Às vezes nem sumo. Eu posso até estar postando, mas eu tô ali sossegado, tô ali quieto, entendeu? E tô observando, tô construindo, etc. Minha vida, eu acho que, assim, as pessoas que eu conheci, tudo que aconteceu comigo, é meio um resultado disso, né? Você é tímido? Não nunca me considerei tímido. Porque o observador normalmente é tímido, né? É tímido, pois é. E não fala muito. Nossa, eu falo pelo cotovelo. Você observa e aí fala pra caramba. Fala pra caramba. Mas quando você tá nesse casulo aí, nessa ostra, você não fala. Não, você fica eu tô comigo, eu fico quieto. Você tá só observando. Estou só observando. Duas personalidades. Talvez. Talvez. Eu nunca fiz análise.
E nem eu tô te analisando. Eu nunca fiz Você análise. entendeu o que eu quis dizer, né? Totalmente, completamente. Porque Completamente. E você observou que eu tô fugindo um pouco da pergunta também, né? Tô falando sério. Tô falando sério. Não estou mentindo. Porque é engraçado isso. Eu nunca vi um observador falante. Exatamente, Mas eu sou muito, 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 muito. E assim, nunca passei um aperto na minha vida, graças a Deus. Né? E volto a dizer, você vê, eu trabalho hoje com Regina deu essa mudança profissional e pessoal na minha vida, né? Futuro a Deus pertence, futuro é uma coisa em construção, eu não sei se eu vou estar mais 10 anos com Regina, agora a gente sabe, né? Vamos falar. A vida, enfim, a gente às vezes trilha outro caminho, etc. Mas tudo isso, assim, foi uma coisa, o que eu falo sempre, uma conquista minha de rua, você vê, de comunicação. Eu não, né? De observação, mas de comunicação. Formiguinha, de tijolo por tijolo. Comunicação. Mérito seu. Nunca passei nenhuma dificuldade na minha vida. Não vou falar isso, porque não existiu. Não sei o que é isso. Não soube o que é isso na minha vida, graças a Deus. Mas como tem pessoas que passam por dificuldades imensas todos os dias nesse país, e não vou nem falar disso. Você imagina eu trabalhando com a Regina, o que é que eu vi nesses anos? Com certeza, de dificuldade de superação de histórias, que eu tive a oportunidade de conhecer através dela, né? Então, assim, eu nem vou entrar nesse assunto, mas assim, tudo foi uma questão minha de comunicação, assim, que eu construí. Assim, minha mãe nunca me indicou para um trabalho, assim. Os trabalhos que eu tive foram na rua, o que eu fui atrás e construí aquilo e fiz, eu quis fazer diferente, quis fazer daquela maneira, né? Tem algum projeto novo que você tá... Paz, olha, eu vou te falar uma coisa, um aspecto que eu tenho que melhorar na minha vida. Eu tinha que definir mais meta de coisa. Eu queria fazer tanta coisa, e quero, lógico, fazer tanta coisa, lógico, ainda, mas queria fazer tanta coisa, mas... Mas você vive o presente, né, que você falou. Total. E depois dessa coisa de pandemia, que eu acho que a pandemia, como diz Nizam, a pandemia entrou pela porta da sala, né? Deu uma pesada na porta, e depois dessa coisa de pandemia, eu tenho vivido realmente, não vou dizer um dia após o outro que é exagero, né? Mas viver hoje, amanhã, não sei como é que vai ser, também não é assim. Mas não sou nenhum maluco, nenhum devaneado. Mas enfim, eu acho que... Você achou que as pessoas mudaram depois da pandemia? Muito. Mesmo quem mudou e desmudou, no fim das contas, ali dentro tem um negocinho, uma chavinha que mudou. O que é que mudou em você na pandemia? Muitas coisas. Essa forma de enxergar a vida, eu via a vida como... Eu tinha muito mais medo da vida. Por incrível que pareça, depois da pandemia e depois que passou isso, que eu vi, também depois que eu já passei por outras situações assim, eu não tenho medo de viver. Qual o seu maior medo, Pedrinho? Meu medo é doença. É literalmente isso. Eu posso, Deus livre e guarde, mas eu posso perder meu trabalho, eu posso ter uma crise financeira na minha vida, eu posso perder meus amigos. Eu acho que isso tudo é uma reconstrução e é uma coisa... Né? Você consegue de novo... Que de uma forma ou de outra, você vai conseguir arrumar ali. Porque a vida se encarrega um pouco também. Mas essa coisa de você ficar doente, ficar dependendo dos outros... Por exemplo, eu tenho muito medo de médico. Isso é uma coisa que eu falo até, as pessoas acham que eu tô brincando. Que é brincadeira. Eu tenho um bom morro de medo de médico. Você fala assim, Pedrinho, olha, eu vou passar um exame aqui, porque eu vi um negócio aqui... eu posso desmaiar aqui agora. E tal, não sei o que. Diferente do que se tiver um assalto. Diferente do que sair na pipoca no Carnaval da Bahia. Eu posso sair ali sozinho, já fiz isso a vida toda. Às vezes o pessoal fala, não, mas a gente se encontra aqui no camarote. Eu falo, não, eu encontro vocês aí. Mas você vai vir sozinho. Eu falo, daqui a pouco eu tô aí, gente. É só andar e devagar e olhar direito, prestar atenção. Quando se vê alguma coisa, você corre. Você não pode ficar naquele meio. Meu Deus, tem um grupo de gente ali, não sei o que, meu Deus. Eu não sou essa pessoa. Você é tranquilo. Super. Você anda de boa. Ando de boa, ando super tranquilo, assim, tomo muito cuidado, sou muito precavido, né? Sou muito precavido. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Sou muito precavido em todos os aspectos. É ligado. Sou ligado, precavido, programado, me programo, sabe? Organizo tudo. Tenho essa alma produtor também, porque trabalho um pouco com isso, né? Então não tem jeito. Você sempre pensa um pouquinho na frente. Tem jeito. Mas sou relax com relação a ver. Vejo primeiro o horizonte, depois estiver vendo a nuvem, eu penso. E desses anos todos, teve alguma situação assim inusitada que já aconteceu com você? Ou no navio, ou com Regina, no Esquenta? Alguma coisa que você poderia dividir com a gente, fora do script? Mais inusitada assim foram esses anos de hotelaria, né, que eu trabalhei. Tanto no hotel aqui como no navio, né? Já teve algum escândalo, algum show? Super, todo tipo de escândalo que você possa imaginar.
eu já presenciei briga de marido e mulher em hotel. Isso ocorre, às vezes as pessoas saem de férias, viajam até para tentar reatar o relacionamento que tá... E aí aquilo não dá certo e acontece uma crise ali no meio. Então, por exemplo, eu tenho uma história, que é uma história triste, mas é uma história de vida. Foi uma coisa que aconteceu comigo e nunca tinha acontecido. Um dia eu acordei para trabalhar no navio, coloquei meu uniforme. E como eu era relações públicas no navio, eu acordava muito cedo. Porque meio que eu tinha que fazer os anúncios das atividades no sistema de som do navio, né? Fazia em línguas, eu dava uma passada sempre de manhã no café da manhã, para cumprimentar os hóspedes, para ver como é que tava, se estava tudo bem, fazer aquela social. Tomava meu café, aquela coisa toda. Com os hóspedes, eu acordei e saí da minha cabine. E a minha cabine de funcionário ficava 2 cabines depois, cerca de 30 metros do hospital do navio. Quando eu saí da minha cabine, eu vi o barulho do elevador chegando no meu andar, que era o elevador em frente ao hospital. Ele dava esse elevador, ele saía lá do andar do hóspede das cabines e até da área social e até essa área de serviço que era em frente ao hospital. Tinha até sinalizado no elevador, no botão, emergência, caso alguém precisasse de alguma coisa, aperte aqui que o hospital é aqui. Quando aquele barulho quando o elevador chegou. Quando o elevador chegou, saiu um senhor. E ele já tava assim, passando muito mal. Ele fez... Aí ele me olha, aí ninguém, 6 horas da manhã no navio, os funcionários dormindo, assumindo turno de trabalho e tal, ninguém, ele só eu passando, ele olhou pra mim, aí ele acenou assim pra mim. Aí eu falei com ele em inglês, calma, o que é que tá acontecendo? Ele, doctor. Aí eu peguei ele, coloquei assim, fui com ele pra dentro da sala de espera do hospital e tinha um botão na sala de espera de emergência que acionava, lá, a enfermeira vinha, a enfermeira de plantão junto com o médico. Se alguém chegasse ali passando mal e tal, Claro. aí eu acionei pra a enfermeira vir com o médico. Ele foi deitando e deitou e continuou respirando aqui no meu ombro. Só que no calor da coisa, eu não percebi que ele tinha parado de respirar. Quando a enfermeira chegou, eu era bem conhecido no navio, todo mundo gostava muito de mim, assim, eu conversava com todo mundo. O médico, me lembro até hoje, a enfermeira ela era das Filipinas, né? E o médico era russo, um cirurgião do navio que era russo. Eles chegaram com aquele jaleco, aquele pijama de médico, de croque, aquele de plantão. Ele olhou pra mim e falou, Pedrinho, você tá de relógio aí? Eu tava de relógio, ele falou, que horas são? Eu me lembro até hoje. Eu falei, 6h15 da manhã. Ele falou, pode anotar que é o horário da morte. Quer dizer, o hóspede, um senhor de idade, tava viajando, começou a passar mal, morreu no meu colo, né? Literalmente no meu colo. Eu assinei papéis como testemunha no navio porque fui eu que dei socorro. Então são situações que acontecem assim. As pessoas me perguntam muito, né, de curiosidade. É verdade que no navio tem prisão? Tenho. Meu navio que eu trabalhava tinha 2 xadrez. Cela, né? Que se você... Meu Deus, eu não sabia disso não. Pedrinho, o navio tem necrotério? Tem. Porque se acontece uma coisa dessa, de um hóspede morre, e o navio que eu trabalhava tinha 2 geladeiras. Era um navio de 2.500 passageiros e 1.600 tripulantes. Eram 5.000 pessoas a bordo do navio. Um dos maiores do mundo na época. E, então, se uma pessoa morre e você está distante de um porto, até você chegar, o corpo precisa, para quando chegar, ele ser trasladado, por exemplo. Entendeu? Pedrinho, os funcionários ficam lá embaixo, confinados, depende. É porque no Titanic era assim, né? Todo mundo tem um pouco essa visão também do cinema de Hollywood, né? Hoje em dia a coisa mudou muito, mas assim, você tem uma academia só dos funcionários, na área de funcionários. Você quer malhar, você vai na academia. Tem um bar só dos funcionários, que vende a bebida a preço de custo. Então, se tiver no seu horário de folga e você quiser tomar uma cerveja, você vai lá, compra, paga mais barato, mas fica lá trancadinho na sua área. Algumas posições, como a minha, podem circular pelo navio, que são geralmente gerentes, coordenadores, supervisores. Então você pode usar a academia do navio. Tem uns horários específicos para você dar uma volta. Você pode fazer um Cooper na pista de Cooper do navio. Você pode jantar no restaurante do navio. Então tem Já teve alguma chuva, sei lá, muita batida? Teve. Na verdade, 2 situações comigo de temporais, assim, coisas. Uma, a gente estava em Cagliari, na Sardenha, né? E funciona da seguinte maneira. Vou até, não sei nem se eu posso estar falando, mas acho que pode. Não tem problema não, porque isso que no navio, se tiver tendo um incêndio, e por exemplo, eu sou o capitão do navio, eu preciso fazer um anúncio agora no sistema de som aqui do navio para anunciar que o navio tá pegando fogo. Na cozinha de trás.
Eu não vou falar, está tendo incêndio aqui na cozinha de trás, brigada de incêndio. Senão vai ter um pânico generalizado, capaz das pessoas começarem a se jogar no mar e acontecer uma situação ali por conta do pânico. Eu faria isso. Então você tem códigos para isso. Jogava uma corda. Você tem códigos para isso. Por exemplo, o incêndio é bravo. Então eu ia no microfone e falava bravo, bravo, bravo. E aí dava a localização de onde estava tendo incêndio. Então as equipes escutavam aquilo, já sabiam que era um incêndio. Mas o hóspede não sabia. O hóspede falava bravo. Continua aqui na piscina, eu vou ficar aqui. Ótima, a ideia é essa, porque para resolver a questão. E toda vez que você tinha uma catástrofe natural, o código era eco. Então eu estava sentado em Cagliari, na Itália, conversando com os oficiais da alfândega que entraram no navio. Tá. O navio estava atracado no porto. Chuva. Já tinham saído várias excursões para passeio fora, vários hóspedes já tinham desembarcado, mas tinham muitos hóspedes dentro do navio porque estava chovendo. Então muita gente não saiu porque estava uma chuva muito torrencial, mas enfim. E eu conversando com os 2 oficiais da imigração italiana, da Guardia di Finanza, que é o nome da Receita Federal lá da Itália, e eu falo italiano, eu estava conversando com eles, aquela coisa toda e tal, aí daqui a pouco eu escutei eco, eco, eco. Aí o oficial olhou pra mim e fez assim, eco, né? Eco, italiano. Aí eu falei, eco. Aí eu sabendo que alguma coisa estava errada. Rapaz, eu estava sentado numa mesa com eles aqui. Daqui a pouco eu senti um tombo. Como se eu estivesse olhando pra você assim, eu fizesse assim. Veio uma rajada de vento, um negócio que soltou o navio. Você imagina um navio de 5.000 passageiros, o tamanho do navio. Soltou o navio da amarra do porto e jogou o navio mais ou menos assim uns 100 metros longe do porto. Você tem uma ideia, a escadinha que você vai do navio para o pier, tinham passageiros saindo aqui que caíram na água. Na hora que o barco soltou. E é aquele pânico e tal. Aí eu virei pro oficial da alfândega e falei, olha só o seguinte, esse anúncio que você escutou agora é porque aconteceu isso, depois de um tempo, claro, que eu soube o que estava acontecendo, me passaram pelo rádio o que estava acontecendo. Foi isso que aconteceu. E tal. E a gente tá aqui no meio do mar. Ele olhou, ele viu a distância que o navio tava. Ele falou, não, meu Deus, não é possível, eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar pra casa. Eu falei, não, a gente vai atracar de novo, mas já aconteceu isso, essa emergência. E o pessoal que caiu no mar? Pegaram. Os próprios seguranças, todo mundo tem treinamento, a gente tem treinamento, né? Pra tudo que você possa imaginar. E o povo desesperado? Desesperado, pânico. Nós precisamos ir embora do porto. E as pessoas que tinham saído já pra excursão, já estavam na rua, dormiram no lugar e no dia seguinte foram encontrar com o navio no próximo porto. Porque o navio teve que ir embora por segurança. Entendi. Uau, Pedrinho, você tem muitas histórias, você tem que voltar. As pessoas me falam, vou passar o verão europeu na Sardenha. Eu falo, tem uma história da Sardenha, que é essa de Cagliari. Meu Deus, novela mexicana. Novela mexicana, minha filha. A novela perde, né? Você sabe que a vida real é muito mais interessante que novela, né? Com certeza. Adorei sua participação aqui no Mirella Convida. Obrigadíssimo, viu? Foi um prazer, adorei te reencontrar. Também, igualmente. Obrigada a você. Sucesso pra você aqui sempre, precisando da gente. A gente tá sempre às ordens. Você vai voltar. Sempre. A hora que você me chamar. Combinado. Beijo. Beijo, meu amor. Obrigado. Obrigada. Eu